Porque o faraó Ramsés II, ou Ozymandias, dentre outros nomes, não deixou os hebreus partirem antes da última praga do Egito? Bom, para entender isso, vamos voltar um pouco no tempo, entre 1279 a.C. e 1213, quando este reinou sobre o Egito, sendo um dos maiores faraós de todo o Egito, e também foi um dos mais poderosos e respeitados faraós em aspectos econômico, administrativo, cultural e militar. E foi um dos que mais reinou, tendo reinado por 66 anos. Houve 11 soberanos com o nome Ramsés no reino do Egito, mas somente a ele foi atribuído o epíteto de O Grande. Sua múmia ou restos mortais são preservados no Museu Egípcio, no Cairo, e são de um homem já idoso, com um rosto longo e estreito, nariz liso, maxilar firme ou duro. Só por eu ter simplificado essa parte para vocês, esse vídeo merece seu joinha. Continuando, ele foi um líder notável, exímio militar e administrador competente, e fez com que o país fosse próspero em seu reinado. Mesmo após sua morte, conseguiram continuar sua soberania. Agora vamos falar sobre sua família e de sua descendência. Bom, o faraó Ramsés teve 7 esposas, sendo a primeira Nefertari, talvez a mais conhecida. Depois vem Iset-Nefert, Mator-Neferure, Meritomon, Bentanat, Nebetaui e Renotimiri ou Renotimiré. Agora seus filhos são Amenerkep-Sef, Ramsés, Pari-Eruenimef, Caemu-Asset, Merneptah, Meriatum, Bentanat, Meritamum e Nebetiuaui. Foi difícil falar esses nomes todos, então deixe seu joinha aí. Seus pais chamavam-se Seti e Tuia. Ramsés nasceu por volta de 1303 a.C. Bom, agora falando sobre Ramsés e Moisés em Êxodo, na Bíblia, estudos apontam que há uma diferença nas datas propostas para o Êxodo, uma anterior por volta do ano de 1445 e uma outra por volta de 1290 a.C., levando em conta que em 1 Reis 6:1 de que o êxodo do Egito ocorreu 480 anos antes de Salomão começar a construir o templo em Jerusalém. Isso ocorreu no 4º ano de seu reinado, por volta de 960 anos antes de Cristo. Portanto, o êxodo dataria de cerca de 1440 anos antes de Cristo. Assim, de acordo com essa suposição, o faraó da Bíblia do livro Êxodo seria Tutemés III, o 6º faraó da 18ª série de reis egípcios. Lembrando que isso não é confirmado, ok? Agora, por que o faraó só deixou os hebreus partirem depois da última praga? Bom, direi a vocês, supondo de acordo com as possíveis situações e tradições da época. Bom, os faraós possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Praticamente tudo mesmo. Além disso, eles eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram filhos diretos do deus Osíris, portanto agiam como ponte entre os deuses e a população egípcia. Os impostos arrecadados no Egito concentravam-se nas mãos do faraó, sendo ele o dono e tendo a autoridade suprema de como e onde seriam gastos, sendo a maioria para ele e sua grande família. Eu disse isso conforme apontam os estudos de alguns faraós. Agora eu quero dar minha opinião do porquê talvez o faraó Ramsés só deixou o povo hebreu partir após a última praga. Continuando, como os estudos apontam que os faraós se consideravam próprios deuses e tinham grande poder e respeito entre o povo, pensando nisso, logo os faraós se achavam, entre aspas, acima de Deus, o Deus de Israel, tendo a falsa noção que eram mais poderosos e que poderiam, entre aspas, vencê-lo, assim levando à estupidez e deixando de lado a prudência para com o seu povo. E também vale lembrar que nessas épocas os reis de todos os lados do mundo não podiam ou não era normal um rei demonstrar medo, mas porque ele libertou os hebreus só depois da última praga. Como eu disse, quando a estupidez supera a prudência, o mesmo pode acontecer ao contrário, quando a prudência supera a estupidez, que foi no caso de Ramsés, que quando perdeu seu primogênito, possivelmente pensando que poderia perder mais e mais pessoas, talvez riquezas e até seu povo, acabou deixando de lado a estupidez e deixou que os hebreus fossem embora. Vale lembrar que o povo também, creio eu, estavam cansados de tantas pragas e mortes no Egito.
Logo, isso também ajudou nessa decisão, que logo depois mudou-se completamente. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe sua opinião nos comentários e se quiserem, vejam esses vídeos aqui também. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu amei e comentário. É muito importante, pois esses vídeos são difíceis de se fazer. Assim eu saberei que gosta dos vídeos que eu faço aqui. Obrigado e tchau!